Existem várias abordagens algorítmicas para fazer a redução de dimensionalidade. A análise de componentes principais, ou PCA, é uma das mais utilizadas. Para começar, vamos ver como funciona a análise de componentes principais. Este é um algoritmo não supervisionado que cria combinações lineares das características originais. O PCA realiza a redução de dimensionalidade em duas etapas, começando com a descorrelação, onde não altera em nada a dimensionalidade dos dados. Na primeira etapa, o PCA gira as amostras para que fiquem alinhadas com os eixos de coordenadas. Na verdade, é um pouco mais do que isso. O PCA também desloca as amostras para que tenham a média zero. Esses gráficos de dispersão mostram o efeito do PCA aplicado a três características do conjunto de dados íris. Finalmente, o PCA é chamado de análise de componentes principais porque aprende os componentes principais dos dados. Essas são as direções em que as amostras variam, mais representadas aqui em vermelho, né? Onde elas vão variar mais, né? Se é que me entenderam. São os componentes principais que o PCA alinha com o eixo de coordenadas. O objetivo do PCA é tentar encontrar uma superfície dimensional mais baixa, na qual projetar os dados de modo a minimizar o erro de projeção quadrada. Em outras palavras, minimizar o quadrado da distância entre cada ponto e a localização onde ele é projetado. O resultado será maximizar a variância das projeções. O primeiro componente principal é a direção de projeção que maximiza a variação dos dados projetados. O segundo componente principal é a direção de projeção que é ortogonal ao primeiro componente principal e maximiza a variação restante dos dados projetados. Aqui está um exemplo que consiste em uma nuvem de pontos em duas dimensões. Vamos tentar aplicar o PCA nesses dados bidimensionais e ver o que acontece. O primeiro componente principal é uma direção de projeção que maximiza a variação dos dados projetados. No gráfico, você pode ver três tentativas de produzir tal linha. Nesse caso, é bastante óbvio que a variância é maximizada na direção indicada pela linha vermelha. O segundo componente principal é a direção de projeção que é ortogonal ao primeiro componente principal e maximiza a variância restante dos dados projetados, indicados aqui pela linha verde. O conjunto completo de componentes principais compreende uma nova base ortogonal para o espaço de características, cujos eixos seguem as variâncias máximas dos dados originais. Essas projeções são simplesmente transformadas para o novo espaço reduzido k-dimensional. Isso significa que, ao projetar seus dados originais nos primeiros k componentes principais, você está reduzindo a dimensionalidade dos dados. Mais tarde, você pode recuperar o espaço original dessa projeção de dimensionalidade reduzida. É claro que essa reconstrução terá algum erro, mas isso geralmente é insignificante e aceitável, dados os outros benefícios da redução de dimensionalidade. Além disso, observe como os pontos vermelhos mudam à medida que essa linha gira. Essa é a variação. Você pode ver quando ela atinge seu máximo? Segundo, se reconstruirmos as duas características originais, os pontos azuis das novas, os pontos vermelhos, seria o erro da reconstrução, será dado pelo comprimento da linha vermelha de conexão. Observe como o comprimento das linhas vermelhas muda enquanto a linha gira. Você pode ver onde o comprimento total atinge o mínimo. Aqui, aplicamos o algoritmo PCA com dois componentes principais no conjunto de dados íris e visualizamos o resultado. Agora, supondo que você tenha aplicado o PCA novamente usando 4 componentes em vez de 2, vamos visualizar quanta variação foi explicada nesses 4 componentes. Se você observar a variância relativa, a gente poderia perder algumas informações. Mas se os autovalores forem pequenos, não perderá muita informação. Os componentes principais são ortogonais por natureza, como vimos antes. Isso significa que eles não são correlacionados. Além disso, eles são classificados em ordem de sua variância explicada. Então, o primeiro componente principal explica a maior variação no conjunto de dados. O segundo explica a segunda maior variação e assim por diante.
Portanto, você pode reduzir a dimensionalidade limitando o número de componentes principais a serem mantidos, com base na variação explicada, né, cumulativa. Por exemplo, você pode decidir manter apenas quantos componentes principais forem necessários para atingir uma variação explicada cumulativa de 90%. As cargas fatoriais são os valores não padronizados dos autovetores. Podemos interpretar as cargas como a covariância ou correlação. O scikit-learn tem uma implementação do PCA que inclui métodos de ajuste e transformação, assim como a operação escalar padrão, bem como o método de transformação de ajuste que combina ajuste e transformação direto. O método de ajuste aprende como deslocar e girar as amostras, mas na verdade não as altera. O método de transform, né, que está aí, por outro lado, aplica a transformação que o ajuste aprendeu. Em particular, o método de transferência pode ser aplicado a novas amostras, não vistas, né? O método de transform. Né? Antes de aplicar o PCA, vamos usar o scaler padrão nas características. Esse código cria uma instância do PCA que vai reter 99% da variação ajustada nos dados e aplicará a transformação que foi aprendida. Resumindo tudo isso, o PCA é uma técnica útil que funciona bem na prática. É rápido e simples de implementar, o que significa que você pode facilmente testar algoritmos com e sem PCA para comparar o desempenho. Além disso, o PCA oferece diversas variações e extensões, por exemplo, o PCA com kernel ou o PCA esparso, etc., para lidar com obstáculos bem específicos, né? No entanto, os componentes principais resultantes não são interpretáveis, o que pode ser um fator decisivo em alguns cenários onde a interpretabilidade é importante. Além disso, você ainda deve definir ou ajustar manualmente o limite para a variação explicada cumulativa. Além disso, o PCA é especialmente útil ao estudar visualmente clusters de observações em grandes dimensões. Isso pode acontecer quando você ainda está explorando os dados. Por exemplo, você pode ter motivos para acreditar que os dados são de classificação inerentemente baixa, o que significa que existem muitos atributos ou características, mas apenas algumas delas determinam principalmente o restante por meio de uma associação linear, e o PCA te ajudaria muito nisso.